livro de Atos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 18, a parte final do discurso de Pedro à porta do templo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 18. Louvado seja o nome do Senhor que já se faz presente na casa nesta noite. Já podemos sentir a presença de Deus nessa noite. Louvado seja o seu Glória a nome, Deus. pela sua misericórdia. De pobres pecadores como nós podemos fazer parte da presença dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 18, eu vou estar lendo, nos diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um as vossas maldades. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus, glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, eu me questionei muito ao preparar essa mensagem, ao preparar essa palavra. Questionei muito com o Senhor, perguntando: Senhor, eu leio, releio, leio de novo, mas eu não consigo encontrar o que Tu queres falar comigo, Senhor. O que o Senhor quer falar para a Sua igreja. E sendo bem sincero com os irmãos, o Senhor tocou no meu coração. Muitas vezes podemos julgar que os irmãos falam da boca para fora, né? Deus falou comigo. Mas se você é um crente pentecostal, você tem que crer que Deus ainda fala com seus filhos. Você tem que crer que Deus ainda no íntimo do coração, Ele fala: Meu filho, abre a tua boca e eu encherei. E o Senhor falou para mim: Meu filho, no meu coração Ele me disse: Fala do Calvário. Fala da cruz. Porque se a mensagem da cruz não tocar o coração dos meus filhos, nenhuma mensagem mais vai tocar. Aleluia. Fala do Calvário, porque no Calvário uma aliança foi feita, uma aliança de sangue, uma aliança em que o injusto recebe a bênção e o justo é crucificado. Uma aliança em que o pecador recebe liberdade e o inocente recebe castigo. Uma aliança que foi predita desde o Antigo Testamento. E por que eu escolhi esse trecho? Por que eu escolhi esse texto? E por que Deus falou no meu coração a respeito do Calvário? Porque você, estudando a palavra de Deus, você vai perceber que no livro do Êxodo, que na vida de Moisés, ele já tipificava, ele já apontava, ele já assimilava um tipo de Cristo. Você conhece, você já estudou e você sabe
que Moisés, assim como diversos tipos do Antigo Testamento, eram uma tipologia para Jesus Cristo. Uma tipologia para o Cristo que ainda haveria de vir. E para isso você precisa entender um pouco e conhecer a história de Moisés e como ela se assemelha à história de Jesus. Temos algumas semelhanças aqui entre a vida de Moisés e a vida de Jesus que vão representar essa simbologia e essa tipologia. Primeiramente, ao ler lá no livro do Êxodo, você vai encontrar o início da trajetória de Moisés. E a primeira semelhança com a história de Cristo já está aí. Uma tentativa de assassinato enquanto criança. Se você for ler no início do Êxodo, o faraó, com medo de que o povo se multiplicasse, manda que as parteiras de Israel façam o que com os meninos? Matam. E aí as parteiras contam uma história para Faraó. Elas dizem: as mulheres hebreias são muito virtuosas. Quando nós chegamos lá para matá-los, elas já deram à luz e já sumiram. E o Senhor abençoou essas mulheres por pouparem os filhos das hebreias. E com o próprio Cristo, você vai ver que o governador naquela época, daquela província, ele manda matar, Herodes manda matar as crianças. Então você já vê a primeira semelhança, a perseguição enquanto criança já tipifica uma simbologia de Cristo. Outras semelhanças são que ambos eles são chamados para serem libertadores. Moisés, libertador do povo de Israel do Egito, e Cristo, libertador dos nossos pecados, de uma vida de condenação. E o interessante é que Moisés, que você conhece a história, ao passear pelo Egito, vê os seus irmãos israelitas, já subjugados pelo trabalho, serem maltratados por um egípcio. E o que Moisés faz? Vai lá e mata esse egípcio. No outro dia ele vai lá, que você conhece a história, e ele vê dois dos hebreus ali, do povo de Israel, brigando. E ele pergunta: por que vocês estão brigando? E a resposta de um deles é: quem te fez juiz sobre nós? Vai nos matar, como fez com aquele egípcio? E nessa hora Moisés tem. Só que nessa hora, aquele homem, ao criticar, ao apontar Moisés, ele já aponta o ministério que Moisés iria exercer. Sabe o que eu aprendo com isso? Quer exercer um ministério? Esteja pronto para receber as críticas. É Deus, aleluia. Esteja pronto para ser apedrejado antes mesmo de você assumir. Meu irmão, está querendo aparecer, meu irmão? Meu Deus. Quem te chamou para ir lá? Se você é da Assembleia, você sabe. Quer alguma coisa? Trabalha primeiro. Se dedica primeiro. Se coloca disponível primeiro, para depois você querer questionar alguma coisa. O que acontece hoje é o inverso. Antes de fazermos, antes de nos colocarmos à disposição: pastor, eu quero liderar isso. Pastor, eu queria liderar aquilo. A resposta do pastor para você pode ser: você congrega aqui, irmão? Você é daqui? Não adianta querermos algo, querermos um ministério, se nós não nos dedicamos para isso. Aleluia. Dessa maneira, não vai cair do céu. Então Moisés, já numa crítica, ele recebe ali qual seria o seu ministério de julgar o povo de Israel. Mas o que ele faz? Ele teme, ele diz: já conhece sobre esse negócio, é melhor eu ir embora, o faraó irá me matar. Aí para onde Moisés vai? Você também conhece a história, lá para a terra de Midian, vai para o poço. Ele vê as mulheres sofrendo um assalto, uma implicância, um assédio ao pegar a água daquele poço. Ele vai lá e defende. Você observa pela segunda vez o caráter de Moisés. Na primeira, a intenção dele era boa e os atos foram ruins. Ele acabou matando um egípcio. A intenção dele era defender o povo. Os atos foram ruins. Dessa vez,
eu acho que Moisés aprendeu alguma coisa. Porque ele defende as mulheres, mas ele não mata ninguém. E agora, em vez de fugir, ele ganha briga. Jetro fala, cadê esse homem que ajudou vocês? Manda vir para cá. Imagina se Moisés mata, imagina se Moisés fere de novo. Olha Deus falando para você, a sua boca não foi feita para ferir o ser humano. Aleluia. A sua boca não foi feita para matar ministérios, foi feita para curar ministérios. Aleluia. Não foi feita para botar para baixo, foi feita para levantar. Aleluia. Senão essa pergunta, acaso você é juiz, vai te assustar em vez de confirmar o teu ministério. E aí o que acontece? Jetro recebe ele, dá uma das suas filhas em casamento. E Moisés, o príncipe do Egito, está fugido. Fugiu, está em Midian. E ele vira pastor de ovelhas. E o que ele vai fazer? Ele vai passear atrás das montanhas. Atrás das montanhas, ele vai passear com as ovelhas. Passear não, né? Trabalhar com as ovelhas. E aí, o que ele vê lá? Vocês lembram? A sarça ardente. Aleluia. Sabe o que é a sarça ardente nessa hora? É Deus falando, Moisés, tu esqueceu teu ministério? Moisés, está pensando que eu esqueci de você? Moisés foge do Egito para fugir do ministério, mas o ministério vai atrás de Moisés. Aleluia. Quer ver um dos sinais? Isso foi pregado na segunda-feira do Congresso de Jovens. Não, foi no sábado, perdão. Quer ver um dos sinais de que esse ministério é teu? É você não querer ir. Já percebeu isso? Não, senhor, isso não é para mim, não. O pastor te chama, irmão, eu quero você lá. Pastor, pelo amor de Deus, eu não quero. Não é para mim, não sou eu. Eu não estou pronto, eu não estou capacitado. Está aí um sinal de que o ministério é teu mesmo. Quando você se sente despreparado, é Deus que te capacita. Aleluia. Moisés questiona com Deus várias coisas, mas o interessante é isso. Deus falou, Moisés, está fugindo do teu ministério? O teu ministério vai atrás de você. Eu não é irmão, não é o irmão, não é o pastor, não é faraó, não são os egípcios. Deus fala através da sarça. Eu vou te enviar. Aí Moisés fala, não pode ser eu. Eu não sei falar, sou pesado de língua. Olha o ministério de Moisés aí. Nem Moisés entendia qual era o ministério dele. Deus fala, Moisés, quem está te mandando sou eu. Aleluia. E Moisés pergunta, mas quando me perguntarem quem és tu, o que eu digo? E você conhece a história. Diga que o eu sou te enviou. Glória a Deus. E a maravilha disso é que Deus, ele diz que ele é. E quem é não precisa se justificar para quem não é. Glória a Deus. Quem é, existe desde a fundação do mundo. Deus não existe porque ele não foi criado. Deus é porque ele sempre foi, antes do tempo, antes da fundação do mundo. Ele sempre foi. E apesar das dificuldades em reconhecer o seu chamado, Moisés ainda briga, ainda fala, não, eu preciso de alguém para falar por mim. E Deus, sábio, humilde, longânimo, porque se fosse outro de nós teria perdido a paciência, se ira, mas fala, não tem Arão, chama ele vai contigo. Você não precisa fazer tudo sozinho. Deus está falando com você. Tem gente do teu lado para te ajudar e você está recusando ajuda por quê? Eu coloquei essa pessoa do seu lado. Por que você diz que ela não serve? Por que você diz que ela não consegue? Porque você mesmo diz que você não consegue. Se fui eu que te chamei, esforça-te. Bom ânimo. Você pode duvidar do chamado, mas não recuse o chamado de Deus na sua vida. E aí Moisés, Deus muito paciente, vai lá e permite, tá bom, então chamarão. Faz estes sinais. Deus dá sinais a Moisés. Aí você vai vendo já mais semelhanças da vida de Moisés e de Jesus. São os sinais.
A Bíblia vai dizer que seria levantado um profeta semelhante a Moisés. E não houve nenhum semelhante a Moisés, com tantos milagres, com tantas operações de maravilhas, quanto o profeta perfeito, Jesus Cristo. E aí você para pensar um pouco. Moisés era a tipificação falha e humana de Jesus. Olha Moisés. Moisés é você. Eu quero que você entenda bem isso. Moisés é você. Cada dia tentando ser mais parecido com Cristo. Cada dia tentando e apontando. A vida de Moisés era isso aqui, ó. Não olhe para mim, olhe para o alto. Não olhe para mim, olhe para ele. Não olhe para mim, olhe para Cristo. É a tua vida. Se você quer a luz para você, você vai cair. Moisés caiu por isso, a gente vai chegar lá. Mas olha, um homem, um ser humano, se você for estudar a vida dele, você vai ficar maravilhado. Um homem, um ser humano, vira para Deus e fala assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Aleluia. Você já desejou ver a glória de Deus? Aleluia, Jesus. Você já almejou ver a glória de Deus? Aí você vai dizer como Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Mas Deus se mostrou em parte para Moisés. Olha só, quero que você entenda isso. Deus mostrou em parte para Moisés uma glória que hoje vive dentro de você. Já parou para pensar nisso? Que Moisés pediu para ver algo que o Senhor Jesus rasgou o véu e disse: o acesso agora é livre. Não precisa profeta, não precisa intermediário. O acesso é livre. Mas você precisa ter fé. A fé é a base de uma vida cristã. A fé é a base de alguém que vive e confia em Deus. Os dois jejuaram por 40 dias. Você só vai ver apenas esses dois dentro da Bíblia. Ambos com propósito de intimidade com o Senhor. Cristo, pois era necessário padecer. Moisés, porque era necessário encontrar com o Senhor. Então, o que eu entendo aqui e quero passar para você: você precisa ter propósito com Deus. Você não pode chegar na casa do Senhor apenas sentar e esperar o culto acontecer, porque quem faz o culto é você. Aleluia, é. Quem adora é você. Aleluia. Se o culto é algo terceirizado, deixa eu te dizer, você está terceirizando a sua vida espiritual. Não, eu vou sentir a presença dependendo de quem prega, eu vou sentir a presença dependendo de quem canta, dependendo de quem ministra. Então significa que dentro da sua casa, e como você sente a presença de Deus? Aleluia. Hoje, você precisa ser a sarça ardente na vida de outras pessoas que não conseguem mais ver a luz. Moisés estava perdido, tinha esquecido o ministério. De repente Deus aparece na sarça e aí desperta a curiosidade. E Moisés vai ver, Deus fala: opa, daí, de longe, calma, aos poucos. Não adianta apressar o ministério que Deus tem na sua vida, porque Ele tem o tempo dele. Voltei para Jesus hoje, quero ser diácono amanhã. Bora, pastor. Reconhece meu ministério de novo aí. Quero ser presbítero de novo, quero ser evangelista, assumir a igreja. Calma. Deus tem um tratar com cada um de uma forma diferente. Deus tem um tratar com você, tem um tratar comigo, mas eu te garanto, no céu há muitas moradas. Aleluia. Porque se não fosse assim, Ele teria dito: tem um lugar para todo mundo. Tem um lugar para todos nós. E continuando aqui na semelhança que Cristo e Moisés têm na representação dele, lá em Números 21:8, você vai encontrar Moisés levantando uma serpente de prata no meio do deserto. E Moisés faz isso por quê? Primeiro, o povo reclama. Presta atenção. O povo está no deserto. No deserto. Por quê? Porque antes eles reclamaram do Egito.
Foi isso ou não foi? A Bíblia vai dizer que lá quando Deus fala através da sarça, ouvi o clamor do meu povo, e quão duras foram as suas penas no Egito, e eu os libertarei. Muita gente quer liberdade, mas não quer pagar o preço pela liberdade. Muita gente quer ministério, mas não quer pagar o preço pelo ministério. Muita gente quer cumprir a chamada, mas não quer pagar o preço da chamada. É verdade. E aí Deus liberta o povo do Egito. Era o sonho do povo. Seremos uma nação. Se você parar para contar quantas vezes o povo fala: Moisés, por que nos trouxe até aqui para morrer no Egito? Melhor era morrermos ao lado das panelas cheias de carne. O povo pede e depois não aguenta. Meu Deus. Tu quer? Você quer esse ministério com Deus? Você quer essa intimidade com Deus? Esteja preparado para o deserto na tua vida. Eu podia pregar aqui para você que vai ser maravilha, mas não vai ser. Eu podia pregar para você que vai ser um mar de rosas, mas não vai ser. Oh Deus. E olha só, Moisés não foi atacado primeiro pelos amorreus, nem pelos jebuseus, nem pelos filisteus. Moisés foi atacado primeiro pelos que estavam ao seu lado, quando ele se levantou para fazer a obra. E diversas vezes o povo fala: Moisés, melhor era morrermos no Egito, nos trouxe aqui para morrer. Aí Deus fala, e Deus se irrita quando o povo fala: estamos fartos desse pão, cansamos. Olha esse povo. De dia, coluna de... Ih, rapaz, vamos lá. De dia, coluna de... Glória a Deus. Amém. De noite, coluna de... Para matar a fome tem o quê? E quando eles estão enjoados do maná tem o quê? As codornizes. Um povo sustentado por Deus. A Bíblia vai dizer que a sua roupa não se rasgava e os seus calçados acompanhavam o seu crescimento. Olha a semelhança aqui. Moisés bate de frente para o mar. Na frente o mar, atrás quem? Ah, tá melhorando. Deus fala: Moisés, o que tu tem na mão aí? O que tu tem na mão, Senhor? O cajado é para ovelha. O cajado é para pastorear. Usa o que eu dei na tua mão. Aleluia. Qual o talento que tu tem? Qual o talento que Deus te deu? Usa o que Deus te deu. Enquanto Moisés abre o mar, Cristo vem falar: não precisa abrir o mar, porque eu passo por cima dele. Percebe a semelhança? Qual é a primeira praga? Moisés transforma a água em... É isso, né, irmãos? Me ajuda. Isso. Qual é o primeiro milagre? Jesus transforma a água em... Está percebendo aí? Uma praga para destruição, outra milagre para salvação. Jesus representa o Salvador perfeito. Qual foi a última praga? A morte do primogênito. Qual foi a consumação de Deus aqui? O Calvário, a morte do unigênito. Aleluia, de Deus. Jesus, glória a Deus. Moisés viveu a sua vida e o seu ministério apontando para Cristo. Aleluia, Jesus. E você vê esse povo com maná, com codornizes, com coluna de fogo, com coluna de nuvem. E esse povo dizendo: eu prefiro morrer no Egito, porque eu prefiro o pecado e a fartura do que a dificuldade e a obediência. Quer o chamado? Esteja preparado para obedecer. Glória a Deus. Se você não consegue obedecer o seu líder de departamento, dificilmente você vai obedecer o seu pastor. Se você não consegue obedecer o seu pastor, dificilmente você vai obedecer ao Senhor. Se você não obedece quem você está vendo do seu lado, se você não respeita o ser humano que está do seu lado, como vai respeitar, quase não sei, ao Senhor? Como você vai respeitar a Deus? A própria Bíblia fala: se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Glória a Deus. Diz: estou cansado, estou parafraseando, estou farto desse pão.
O povo literalmente diz: Senhor, eu estou farto desse milagre. Estou cansado dessa providência. Quero mais. Quero outra coisa. Qual é o cardápio hoje, Deus? O deserto não é lugar de escolher um cardápio, não. É escolher o que Deus te dá. Aleluia. E sabe o que Deus vai te dar? O Glória a suficiente. Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Na fartura você cai Glória fora. a Deus. Na Aleluia. dificuldade você vem para o culto de oração. Na fartura você vai para o shopping. Na dificuldade você vem para o culto. Oh, glória. Aleluia. Na doença você dobra o seu joelho. Deus. Na saúde você esquece de Deus. Glória a Deus. Não podemos ser como esse povo, porque já aprendemos com os erros deles. E aí o que Deus faz? Envia serpentes. Algumas traduções vão dizer serpentes ardentes. Eu imagino que deva doer bastante. E Ele envia aquilo ali para ferir o povo. Porque era assim que Deus feria a idolatria e a desobediência naquela época, com a morte. Louva o nome do Senhor pela graça de Jesus na tua vida. Que hoje Ele não nos fere mais com a morte, mas nos oferece a vida eterna com o Pai. Ai de nós, Senhor. E aí o povo, o que o povo faz, como sempre faz? Moisés, fala com Deus para tirar essas cobras. O povo esquece de Deus e volta para Deus. Esquece de Deus e volta para Deus. Que não sejamos assim. E o povo fala: Moisés, tu que é amigo do homem, fala com ele, para ele acabar com isso. Vocês querem? Tudo bem. Faz uma serpente aí. Uma serpente, Moisés. Se você estudar um pouco, você vai perceber que a serpente era um ídolo muito adorado, inclusive do Egito, terra de qual eles saíram. Ele é. Vocês querem ver o pecado? Vocês vão lembrar do seu pecado, vão lembrar da morte, vão lembrar da dor, mas vai ter um para onde vocês vão olhar, e quando olharem, vocês serão curados. E aquela serpente representava Jesus Cristo, levantado no madeiro. E aí Moisés levanta aquela serpente. E o povo, ao ser pecado, quando olhava, era curado. Isso é uma representação. Isso é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Olhe para o alto. A vida de Moisés foi falar: olhem para o alto, olhem para o alto. O socorro vem do alto, o descanso vem do alto, a resposta vem do alto, a providência vem do alto, o juízo vem do alto, a cura vem do alto. A vida está no alto. Aleluia, Jesus. Não deixe de olhar jamais para Jesus. Agora, eu vou encerrar aqui rapidamente. Me alonguei um pouco demais, mas o erro de Moisés, eu quero terminar aqui. O erro de Moisés se encontra lá em Números 20:11. O povo está com sede. O povo pede àquele homem água. Ó, de novo, fala com Deus aí, Moisés, que a gente está com sede, que a gente quer água. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai falar a rocha, e assim o meu nome será santificado, pois o povo beberá da água que eu dou. E Moisés já está farto. Passa por algo que qualquer um de nós poderia passar. Aí ele representa o Salvador imperfeito. Aí Moisés representa o Salvador humano que ele era, homem, falho e digno de errar. Moisés se ira e vira para o povo e chama: povo rebelde, vocês querem água? Eu dou água para vocês. Moisés toma a glória de Deus. E o que ele faz? Ele fala a rocha? Não. Ele fere não uma, mas 2 vezes. Ele bate na rocha. E isso é o próprio, isso é vergonha para Deus. Mas eu pergunto para você: saiu água ou não saiu? Saiu água ou não saiu? Saiu. Deixa eu dizer uma coisa. Deus pode te usar aqui. E se você morrer amanhã, você ainda pode ir para o inferno. Porque Deus vai cumprir o que Ele tem para cumprir na vida dos outros, mesmo você estando errado.